Se você quer investir melhor que 99% das pessoas, você precisa entender qual é o caminho para isso. E ao contrário do que você pensa, investir melhor que 99% das pessoas do planeta não é difícil, nós que complicamos. Muitas pessoas vendem soluções complexas, elaboradas, quando na verdade precisamos apenas alguns passos. E neste vídeo aqui, eu vou te mostrar o que você precisa fazer para investir melhor que 99% das pessoas. Tudo com base em grandes investidores como Howard Marks, Warren Buffett, Peter Lynch e Daniel Kahneman. Uma analogia que eu gosto de fazer é com o emagrecimento. Teoricamente, perder peso para uma pessoa saudável é simples. Precisamos seguir alguma alimentação equilibrada, controlar as calorias e nutrientes que consumimos, praticar esportes físicos regularmente, dormir bem e beber água. E qual que é a maior dificuldade? Justamente a parte comportamental, em controlar a alimentação, manter uma rotina de exercícios e seguir com a motivação. Mas, ao ter disciplina, nesse processo você perceberá a evolução e crescerá, o que te manterá motivado a continuar. O resultado é importante, mas você precisa amar o processo. Nesse vídeo eu darei alguns insights e passos que tenho certeza que te ajudarão. Então vamos ao passo número 1, o controle emocional. O controle emocional desempenha um papel fundamental no sucesso dos investimentos. E o resultado financeiro tem menos a ver com a inteligência e muito mais com o seu comportamento. E a forma como alguém se comporta é uma coisa difícil de se ensinar, mesmo para pessoas inteligentes. Então eu vou trazer aqui 2 exemplos para esclarecer. O primeiro é do Ronald Read. Ele era um americano que tinha uma vida simples e discreta, morou na mesma casa pela maior parte da sua vida e trabalhou muitos anos como frentista e zelador. E o que surpreende na história dele é que em 2014, quando ele faleceu, deixou uma fortuna aproximada de 8 milhões de dólares, na qual ele doou parte desse patrimônio para a biblioteca que frequentava e uma parte também para o hospital da sua cidade. E aí você se pergunta, qual que é o segredo dele para ter acumulado tanto capital? Ele simplesmente viveu uma vida simples, de forma bem simples, e investia o capital excedente em ações que eles chamavam de blue chip, que eles chamam de blue chip, ou seja, ações de primeira linha. Em seguida, passou décadas esperando aquele pequeno investimento inicial render e alcançar a fortuna de 8 milhões de dólares. E agora, do outro lado da história, a gente vai contar a história de como Isaac Newton perdeu milhões em investimento. Em 1720, Isaac comprou ações da empresa SSC, e após seus investimentos dobrarem na bolsa, ele acabou sendo influenciado pelas campanhas de marketing extremamente efetivas e deixou o dinheiro aplicado na companhia. Em questões de meses, as ações estavam valendo quase 10 vezes mais, até que, em setembro daquele mesmo ano, o mercado entrou em colapso e levou investidores à ruína. Posteriormente, a Câmara dos Comuns ordenou a investigação que mostrou que ao menos 3 ministros haviam aceitado suborno para especular e inflar o preço dos papéis. Portanto, se você quer investir melhor que 99% das pessoas, é necessário que você preste atenção nos seus estados mentais. É necessário ter autoconhecimento e consumir conteúdos que tragam inteligência emocional. Daniel Kahneman, Howard Marks e Morgan Housel são 3 renomados especialistas em investimentos e comportamento humano, cujos conteúdos podem ajudar. Então, o primeiro, Daniel Kahneman, ele é conhecido por suas pesquisas sobre vieses cognitivos, que são padrões sistemáticos de desvio de pensamento humano. E ao entender cada um desses vieses, você pode evitar armadilhas comuns ao tomar decisões de investimento baseadas em emoções e intuições incorretas. Já Howard Marks, ele enfatiza a importância de avaliar adequadamente o risco versus o retorno potencial de um investimento. Seus insights podem ajudar muito você a adotar uma abordagem mais cautelosa. Já Morgan Housel, ela explora o comportamento dos investidores e como as emoções podem afetar as decisões de investimento. Seus insights podem ajudá-lo a desenvolver mais inteligência emocional, permitindo que você tome decisões mais racionais e evite reações impulsivas diante da flutuação do mercado. Ao estudar e aplicar os conceitos desses especialistas, você poderá melhorar sua habilidade de avaliar riscos, tomar decisões mais racionais e desenvolver uma abordagem mais equilibrada para investir, integrando tanto a análise técnica quanto a inteligência emocional. Aqui eu vou trazer agora um exemplo.
Kahneman fala muito sobre a aversão à perda, sendo que o impacto emocional da perda é, em média, 2 vezes maior do que o prazer gerado por um ganho equivalente. E qual é o problema disso? Essa aversão à perda faz com que o investidor se desfaça das posições ganhadoras e mantenha as posições perdedoras. Quantas pessoas você não conhece, ou até mesmo você, não comprou aquele ativo que caiu e manteve em carteira, esperando recuperar para poder vender? Passo número 2. Tenha objetivos claros. Parece ser interessante que você tenha objetivos e metas claras do porquê você está investindo. A neurociência pode ser uma ferramenta útil nesse processo, pois nos ajuda a compreender melhor como o cérebro funciona e como podemos aproveitar seus mecanismos para estabelecer metas efetivas. O córtex pré-frontal trabalha junto com regiões límbicas. E para quem não sabe, o córtex pré-frontal é responsável pelo planejamento e racionalização, e a região límbica é responsável pelas respostas emocionais. Essas duas regiões conversam se equilibrando realmente como uma gangorra. Portanto, procure entender as razões pelas quais você está construindo patrimônio. Escreva seus objetivos, estabeleça metas de curto prazo e envolva emoções positivas. A visualização, por exemplo, é uma técnica poderosa usada para criar uma imagem mental do que você deseja alcançar. Ao fazer isso, seu cérebro é ativado de forma a se concentrar e trabalhar em direção a essas metas, seja ela estabilidade financeira, uma aposentadoria confortável, comprar uma casa, educação dos filhos, independência financeira, viagens, experiências. É importante lembrar que o dinheiro é sempre um meio e não um fim. Desse modo, descreva seus objetivos de forma específica, mensurável, atingível, relevante e com prazo definido, conhecidos como critérios SMART. Terceiro passo. Tenha um bom planejamento. Parece ser interessante que você faça um planejamento para alcançar esses objetivos. A partir das metas e objetivos definidos, é fundamental que você controle seus gastos, poupe e tome decisões inteligentes com o seu dinheiro. Primeiro, avalie sua situação financeira atual. Revise suas receitas, suas despesas, dívidas, investimentos e seus ativos. Na descrição desse vídeo tem uma planilha que eu vou deixar para baixar e ela deve te ajudar. Após você definir uma meta realística, entenda qual valor que você precisa poupar por mês para alcançar esse objetivo. Então vamos a um exemplo. João tem 30 anos de idade e quer ter sua liberdade financeira aos 65 anos, com um custo aproximado ali de R$10.000 mensais. Caso ele esteja começando sem nenhum patrimônio, ele precisaria juntar aproximadamente R$2.400.000 para viver com os rendimentos sem perder seu poder de compra. Então, considerando uma rentabilidade de 5% acima da inflação, João precisaria aplicar hoje, todos os meses, R$2.100. Ficou mais claro? Continuando. É interessante que você estabeleça um fundo de emergência para lidar com imprevistos. Esse dinheiro trará tranquilidade em momentos de necessidade. Lembre que um plano bem-sucedido requer disciplina, paciência e comprometimento. Isso eu ensino em outros vídeos e lá no meu Instagram, que está aqui na tela. Cuide e priorize seu planejamento. Passo número 4. Controle seus riscos. É praticamente um consenso entre todos os investidores que entender e estudar gestão de risco é essencial para se tornar um investidor bem-sucedido. Portanto, eduque-se com diferentes tipos de riscos, como risco de mercado, risco de crédito e risco de liquidez. Compreender esses conceitos te ajudam a avaliar e identificar os riscos associados a cada investimento. E antes mesmo de você começar, é importante entender o seu perfil de investidor, avaliando sua tolerância ao risco. Outro ponto é a diversificação das suas aplicações. Essa é uma estratégia eficaz para controlar os riscos. Ao distribuir seu capital em diferentes classes, como renda fixa, renda variável, imóveis, até mesmo países, Brasil, Estados Unidos, você reduz a exposição a um risco específico. Portanto, faça uma análise detalhada dos seus investimentos, considere os riscos atrelados àquele papel e eventos que possam afetar a sua aplicação. Se necessário, busque aconselhamento profissional. Eles podem te ajudar a avaliar seus objetivos, identificar os riscos e construir uma estratégia adequada às suas necessidades. Em resumo, faça uma análise cuidadosa e independente dos riscos.
Outro ponto extremamente importante é proteger-se. Como? Proteger-se com um seguro de vida, um seguro para invalidez, um seguro saúde, personalizado para o momento de vida que você se encontra. Quinto e último passo, estude. É interessante que você invista um tempo e esforço para aprender sobre os diferentes tipos de investimento, como por exemplo a renda fixa, o que são emissões bancárias, o que é crédito privado, fundos de investimentos, ações, imóveis e os demais aplicações que você tem, que você encontra no mercado. Compreenda os conceitos básicos de investimento e dinâmica de mercado. Existem muitos cursos online, livros e recursos gratuitos para te auxiliar. É um processo contínuo que requer dedicação e disciplina. Procure cursos de alguém que você tenha confiança e que aborde tópicos de análise técnica, gestão do portfólio e mercados financeiros. Como vocês perceberam, não existe uma fórmula mágica para você investir melhor que 99% das pessoas. Existem indicativos de investidores experientes que farão que você fique à frente e acima de 99% dos investidores. Perceba que em momento algum eu falei que você conseguirá mais rentabilidade, que você ficará milionário ou que não cometerá erros. Cada pessoa terá uma estratégia, um momento de vida e um objetivo. Vocês estão buscando a dica de investimento perfeita, prever ciclos de mercado, consistentemente tomam riscos assimétricos com retorno. E se você quer investir melhor que 99% das pessoas, basta você seguir esses passos que eu comentei nesse vídeo. Tenha disciplina de fazer as coisas de maneira simples e você terá grandes resultados.